Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser finalmente a resenha completa da paleta Sultry da Anastasia. Que paleta linda, que embalagem linda, gente. Eu acho que é a embalagem mais glamurosa dos últimos tempos. Eu acho que não tem embalagem mais brilhante, mais especial que essa aqui não. E essa paleta custa $45, a princípio vai ser edição limitada, né, agora de final de ano. Então ela não é permanente quanto as outras irmãzinhas. Eu, claro, não podia quebrar a corrente de paletas da Anastasia, porque vocês sabem que eu amo, é a minha fórmula favorita de sombras, tá? Eu sei que não é unanimidade, que tem gente que não gosta tanto porque elas esfarelam um pouco, mas eu acho que em termos de maciez, de textura, como elas esfumam praticamente sozinha na pálpebra, eu acho que não tem igual. Assim, as mates são muito macias, muito aveludadas, as com brilho geralmente, assim, tem um brilho muito pigmentado, tem um brilho, assim, muito brilhantinho. Em algumas paletas os brilhos eles são mais discretos, mais a cintilância mesmo. Em outras paletas o brilho já é mais texturizado, como é o caso dessa paleta. Não chega a ser tão texturizado quanto as sombras com brilho da Norvina, que essas sombras com brilho da Norvina são uma coisa de louco. A Norvina ainda continua a minha favorita, que eu sei que vocês vão me perguntar aqui embaixo. A Norvina continua assim, plena lá na frente do meu amor. Pela seleção de cores, que eu acho que é mais a minha cara. Essa seleção de cores eu achei muito clássica, muito elegante, muito chique. Temos aqui sombras iluminadoras, né, que não podem faltar. A Norvina, assim, sempre arrasa na seleção de cores. Pra quem não sabe, a Norvina é a filha da Anastasia, né? Então temos essa sombra aqui de transição, que eu acho maravilhosa. Essa daqui também de transição, muito boa. Essa daqui é mais pra côncavo também, fica muito boa, porque ela é bem um marronzinho, só que é médio, mas ele é bem pigmentado, tá? Esse marrom aqui é o melhor marrom de todos as minhas paletas, gente. Eu tô totalmente viciada nesse marrom. Tem um cinzinho, então é uma paleta que puxa bastante pro frio, tá, gente? Quem tem a tonalidade de pele muito quente, talvez, assim, mais pro oliva, não sei se vai gostar tanto, mas, assim, tem uns tons, assim, bem deslumbrantes. Falando em oliva, tem um quase oliva aqui, um tom, assim, sabe, muito belo, assim, de bronze, meio oliva, meio... As sombras com brilho, elas são muito incríveis, são muito macias, elas são quase que sombras cremosas, assim. Você desliza ela, tá vendo? A aplicação é bem impactante. São 14 sombras na paleta, sendo que 12 são completamente novas e 2 elas são, assim, super favoritinhas do pessoal que gosta de Anastasia, que é a sombra Noir e a sombra Rose Quartz, que ela já veio em alguma outra paleta antiga. Eu não tenho ela em todas as minhas paletas, né? Eu vou fazer uma comparação aqui rápida, que eu sei que vocês vão me perguntar entre a Soft Glam e a Sultry, se elas são parecidas, né? E elas têm uma sombra repetida, que é justamente a Noir, tá vendo? Que é essa sombra preta aqui, tá vendo? Do canto, mas elas não se parecem, porque a Soft Glam, ela é totalmente quente, tá? Exceto talvez essa sombra que é a Dusty Rose, que é um pouquinho mais pro malva. Mas todas as outras, tá vendo? Tem uma pegada mais de marrom, com fundo avermelhado, com fundo mais telha, né? Tem uma sombra vinho também, que ela é super quentinha. Já a Sultry, ela, gente, é fria, super fria. É uma paleta de sombras, assim, com cores, com tons mais fechados, mais sóbrios. Então, não é todo mundo que vai gostar, tá? Porque aqui no Brasil, com essa prevalência de peles, assim, bem pro quente, bem bronzeadas, eu acho que as pessoas tendem a gostar mais das sombras com fundo mais quente, como da Soft Glam. Então, se você é dessas, se joga na Soft Glam, porque também é uma neutra clássica que não tem erro, gente. Essa paleta aqui eu sempre indico para pessoas assim que vão trabalhar em ambientes mais formais, porque ela é sucesso. Já a Sultry, gente, é uma paleta mais noite, tem uma pegada, sabe, de sombras assim, mais smoky. Eu não tenho problema de duração com nenhuma delas, como eu falei com vocês. As sombras com brilho, elas aderem muito bem, elas têm uma textura quase que semi-cremosa, assim, elas deslizam, aplicam com facilidade, não preciso de nenhum primer especial. Hoje eu passei um pouquinho de corretivo só pra sombra, assim, avivar um pouco mais, mas também não há necessidade. Você pode aplicar com o pincel que você tem em casa, você pode aplicar com glitter primer, que fica ainda um primer de sombras assim mais aderente, que ainda fica mais tchan. As sombras você pode aplicar elas úmidas,
do jeito que você quiser. Eu gosto de aplicar com dedos brilhosos, que eu acho que ativa assim um brilho extra, que fica muito bonito. Se você tem unha grande, você pode aplicar com um pincelzinho desses mais menores assim, um pouco mais rígidos. De repente dá uma umedecida com água mesmo, ou com Fix Plus, que super também ativa o brilho. E eu acho que vocês devem estar se perguntando, cara, mas por que tem essa sombra coral aí no meio de todas essas sombras frias? Gente, a Norvina não faz nada por acaso. Ela é super mestre nessa questão de seleção de cores das paletas. Na Norvina também muita gente perguntou, porque a Norvina também é mais pro frio, mas tem essas duas sombras aqui quentes. E as pessoas, mas o que essas duas sombras quentes estão fazendo aí, gente? Porque dependendo do tom frio da sombra, às vezes essa tonalidade aqui dá uma quebrada, sabe? Na frieza, assim, digamos. Dá uma aquecida, dá uma leveza. Porque às vezes quando você aplica sombras muito frias, fica parecendo assim uma coisa meio hematoma. Não em todos os looks, por exemplo, hoje eu não tô usando essa sombra coral, mas teve um dia que eu usei uma sombra mais com essa, assim, com essas sombras aqui, que são extremamente frias, são puramente frias. Eu acho que o coral dá uma quebrada, eu acho que dá uma levantada assim no look. E esse coral, gente, é uma das melhores sombras que eu tenho, assim, em termos de esfumar. Ela faz um gradiente tão bonito, ela deixa a borda assim tão suave, que eu confesso que com relação à embalagem, eu esperava que tivesse uma sombra ao menos, né, nessa tonalidade aqui, mas não tem. Eu acho que ela escolheu essa cor mesmo pra essa questão do sultro, né, de ser ousado, porque é uma paleta realmente mais noite, né, uma paleta mais smoke, é uma paleta que tem esses tons brilhosos, que tem a cara realmente do final de ano, né. Então eu acho que a escolha da embalagem não teve muito a ver, não é muito concisa com o conteúdo, né, mas eu adoraria que tivesse uma sombra bem assim. Mas tem uma sombra bem assim na paleta New Nude da Huda, né, que tem um glitter que é exatamente dessa cor. A minha Sultry eu adquiri lá na lojinha Comprando com Lu. Eu não sei se ela ainda tem na pronta entrega, mas ela aceita encomendas. Acredito que vai ter restock dela, porque é uma paleta assim muito pedida. A pigmentação dessa paleta é uma coisa de louco, gente. Olha esse coral, olha essas mates como são perfeitas. Olha esse preto, sério, 1 minuto de silêncio para esse preto, que eu apliquei uma vez. Eu só passei uma vez o dedinho aí, gente, uma aplicação. As sombras com brilho são um deslumbre absoluto. Elas brilham muito na pálpebra, é um brilho rico, refinado, um brilho intenso. Elas parecem cremosas. Olha essa douradona aqui da ponta. Olha essa meio prata, a Cyborg, gente. Não tem palavras para a textura dessa sombra. É uma coisa assim que desliza, fica muito, muito linda, muito intensa. A única sombra mate que assim, ela é um pouco mais seca, é essa marrom bem escura, é a Dystopia. Todas as demais, assim, elas são macias, aveludadas, né? A Dystopia também é pigmentada, mas ela é levemente mais seca que as outras. Mas não é nada que me incomode, ela entrega a pigmentação. Nenhuma delas mancharam na minha pálpebra. Só coisas maravilhosas a falar dessa sombra, gente. E a comparação que eu vou fazer é da Rose Gold da Norvina com a Rose Gold da Sultry. A Rose Gold da Norvina, ela é mais aparecida, tá vendo? A Rose Gold da Sultry é mais clarinha, mais delicada, como vocês estão vendo aqui no olho, né? A Rose Gold da Norvina fica mais rosa real. Eu vou pegar o MAC 217 com esse tom aqui, o Birch, que é esse tomzinho meio de camurça, que eu achei assim bem bonito, de repente, para uma transição. Tá vendo, gente? Eu só dou essa marcadinha aqui mesmo. E agora eu vou vir com outro pincel da MAC, um menorzinho, pontinha assim um pouco mais chanfrada. E vou pegar essa cor aqui, que é a cor Twig, que é um outro marrom, só que é um marrom mais friozinho. E vou marcar um pouquinho mais exatamente onde fica o côncavo. Vou mostrar o esfarelamento dessa sombra, tá vendo? Como ela dá uma leve esfarelada.
Então, padrão Anastasia, gente, de esfarelamento, não tem jeito. Todas esfarelam porque elas são mates, assim, realmente bem macias. Eu vou aplicar agora um pincel, assim, bem pequenininho, tá vendo? Bem estilo de esfumar, só que bem pequeno. Esse é o 1221, esse da MAC, que eu tô amando. Eu não consigo mais fazer maquiagem sem ele. E eu vou pegar a Dystopian, que é um marrom mais escuro. E também vou trazer pra cá. Agora, com essa marrom, eu tento fazer uma voltinha de leve aqui, tá vendo? Contornando o côncavo, mas muito sutilmente, assim. Olha, gente, vai ficar assim, tá vendo? Levemente com uma curvinha aqui no cantinho. E agora vamos pegar o corretivo de sempre, né? Que eu vou usar esse da Colourpop, que é aquele que eu não gosto muito. Vou fazer também um semi-cut crease aqui. Diferente do que eu tô acostumada a fazer, que eu venho só até a metade, eu vim até o final, tá vendo? Ó. Só que eu vim meio afinando. Agora eu vou aplicar a sombra Rose Quartz, que é essa daqui de baixo. E vou aplicar no final essa Cinder. Tá vendo? Fica bem recortadinho assim mesmo. Agora vamos fazer do outro lado, né? E aquela corrente de oração pra ficar igualzinho. Mas olha, tá vendo como fica uma graça? Fica um brilhinho assim muito lindo. Essa sombra tem um brilho muito, muito bonitinho. Vou mostrar aqui pra que vocês possam ver, tá vendo? Ela é bem brilhosinha. É um rosé mais pro clarinho, que eu acho que fica muito delicado. Esses cotonetes de pontinha aqui são os melhores amigos de quem faz muita maquiagem. Ó, já deu uma acertada. E agora eu venho com a sombra rosé do mesmo jeitinho que eu fiz desse lado. Olha, gente, antes de botar o cílio, eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Como que ficou, né? Depois com máscara e cílios e o acabamento aqui de baixo, rente aos cílios inferiores, tudo se ajeita. E vamos para os acabamentos. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui da Mari Saad, que é o MS11. E vou aplicar a sombra mais clara da paleta, que é a Fresh. E, gente, essa sombra é uma delícia de realçar aqui próximo à sobrancelha, abaixo da sobrancelha. Ela parece bem cremosa, assim, sabe? Bem pigmentada. Agora são os acabamentos aqui embaixo, rente aos cílios inferiores. Eu vou aplicar um lápis, né? Esse lápis marrom da Urban Decay, que ele é quase preto. Uma coisa que vocês podem fazer também é um delineado marrom aqui, ó, que acompanhe aqui embaixo. Mas como eu já fiz um look mais escuro, mais drama no último vídeo, né? Testando comprinhas, que eu usei a Sultry, eu queria fazer uma coisa mais clara hoje, então não vou fazer delineador, eu vou deixar ele assim só com esse recorte. Também fica bem legal quando você faz o delineado e fecha aqui do lado, sabe? Eu deixei aberto, mas você pode fechar com delineador marrom, que vai ficar super elegante. Então aqui no acabamento não tem segredo, eu vou aplicar o lápis marrom e vou esfumar com os mesmos marronzinhos que eu usei no côncavo. Varrer, né, o excesso aqui que cai, né, sempre cai um pouquinho com as sombras da Anastasia, esfarela um pouquinho aqui nessa área, por isso é importante aplicar bastante pó sempre quando você vai fazer o olho depois. Então, meninas, esse ficou o lookinho pronto, eu vou aproximar para que vocês possam ver, tá vendo? O brilhinho rosinha, assim, bem clarinho, bem delicado dessa sombra Rose Quartz, né? Eu quis fazer um look mais delicado, mais fofo, mais angelical hoje pra vocês, já que o último foi, assim, bem babadeiro com essa paleta Sultry. E eu tô, assim, completamente apaixonada pelos looks que eu tenho feito com ela. Eu tenho gostado muito de usar mais essas tonalidades frias. Procurei usar os cílios assim bem só da metade pro final para aparecer bastante, tá vendo? A sombra, eu usei aqueles cílios de sempre, né, da Ailur. O batom que eu usei hoje foi o Pixie da Nude Sticks, que eu quis uma pegada mais clarinha, mas um outro batom que ia ficar lindo
com esse look é o batom da Nina Secrets com a MAC, que também ele tem essa pegada mais nude, mais clarinha, mas eu queria menos rosadinho pra combinar bastante com a sombra, ficar um look assim bem nudinho. E por fim, eu indico muito essa paleta, que eu acho que essa paleta não tem erro. Agora pro final de ano, essas tonalidades assim bem brilhosas, sabe? Fazem totalmente o look. Você que vai pra muita formatura, muito casamento, né? Você que vai muito pra festa, é uma paleta que você vai usar bastante, porque as sombras brilhosas são muito bonitas. O padrão assim das sombras é muito consistente. Eu acho que não tem sombra ruim aqui. Todas as sombras pigmentam, esfumam bem. As sombras não mancham, você não tem dificuldade de trabalhar. Então quem gostou, né, eu acho que tem que se jogar mesmo. Eu sei que tem muitas paletas agora no mercado, muitas paletas desejo, tem a Gingerbread, pra galera que também gosta de uma pegada mais quente. Tem a Huda Beauty Nude, que também não tem nada a ver com essa paleta. A Huda Beauty Nude é bem nudinha. Essa já é uma paleta mais smoke, mais noite realmente. Então, por mais que eu tenha me jogado em várias, uma foi bem diferente da outra. Eu não senti que as paletas que eu adquiri nos últimos tempos, elas eram muito parecidas, né? Era uma 8 e uma 80. Uma mais pra dia, como a Nude, que apesar de ter umas brilhosas, e da Huda, eu acho que ela faz muitos lookinhos freshes, né? Essa já acho paleta mais noitão, assim, mais jantar, mais uma coisa mais glamurosa. A Gingerbread também eu amo usar no dia a dia, porque ela tem umas sombras assim também bem solares. E também tem a Naked 3, né, gente? Que também é uma sombra mais, eu acho, uma paleta mais diazinho, assim, umas sombrinhas também mais nessa pegada amorinha, mais nessa pegada framboesinha, né? Esses tons, assim, de frutinhas vermelhas. Sinceramente, eu não acho que você ter uma é impeditivo de você ter outra, se você tem oportunidades e se você gosta muito de paletas de sombra, se você se maquia muito, eu acho que você pode se jogar tranquilamente na Sultry, porque apesar de separadamente as sombras brilhosas, eu tenho algumas outras paletas assim, separadas, por exemplo, esse tom de rosé quartzo, tem um tom de rosé na paleta da Norvina, né? Os tons não são parecidos, mas lembram, né? São todos rosés, né? Por exemplo, esse dourado, com certeza eu devo ter alguma coisa parecida na paleta Soft Glam, né? Esse preto tem na Soft Glam, é repetido, né? Mas tem algumas mates aqui que são muito únicas. Essa cinzinha aqui é maravilhosa também, eu já usei. Esses tons aqui, esse marrom aqui eu também não tenho assim nada assim que esfume tão bem, tão bonito, tão assim pertencente. Essa sombra marrom é uma coisa, eu estou totalmente viciada nela. Então as mates, elas são muito únicas, e as brilhosas, por mais que você tenha assim em paletas separadas, é sempre bom reunir, né, todas essas sombras brilhosas, neutríssimas, assim, super clássica. Quem é muito clássica, né, é uma pessoa muito chique, muito fina, muito elegante, tem tudo pra gostar dessa paleta Sultry aqui, porque ela faz looks assim bem sofisticados. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado da maquinha de hoje, da resenha, como sempre, muito sincera. Se tiverem alguma dúvida ainda sobre as sombras, sobre a performance, né, se vocês quiserem indicações também, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de curtir e compartilhar com as amigas. Se inscrever, claro, se você não for inscrita, bem-vinda. Ó, um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Don't even gotta love me, babe.